Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos mais uma audiência pública de discussão do Plano Diretor de São João da Boa Vista, projeto de lei complementar número 105 de 2017, enviada pelo Executivo ao Poder Legislativo. A participação de cada um dos senhores honra a Câmara Municipal e enriquece o debate. Solicitamos a todos que assinem a lista de presença. Na audiência desta noite, será realizada uma explanação geral e apresentação do Plano Diretor Estratégico por técnicos da Prefeitura Municipal. Em seguida, será aberto espaço para perguntas e colocações do público. Esta audiência pública é realizada em consonância com o respectivo edital de convocação. Solicitamos que as contribuições e as perguntas sejam apresentadas desde já na forma escrita à mesa receptora localizada na recepção da Câmara. Para uso da tribuna, será permitida a inscrição de um representante por entidade, que terá até 5 minutos para apresentar suas considerações ou pergunta. Aqueles que utilizarem a tribuna deverão se identificar no microfone antes de iniciar a sua fala. A íntegra do projeto de lei do Plano Diretor continua disponível na página inicial do site do Poder Legislativo, www.saojoaodaboavista.sp.leg.br, link Plano Diretor. O edital de convocação, com as próximas datas de audiências, também se encontra no site. Esta audiência será conduzida pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, vereador Gerson Araújo, e conta com a presença dos seguintes vereadores: Bira Luiz Carlos Domiciano, Claudinei Damalho, Claudinho José Cláudio Ferreira, João Anselmo João Batista da Costa, Patrícia Magalhães Teixeira, Rui Nova Onda Raimundo Rui e Tiãozinho Neres Sebastião Neres de Oliveira. A mesa de trabalho terá a seguinte composição: excelentíssimo senhor Gerson Araújo, presidente da Câmara Municipal; ilustríssimo senhor Júlio Luiz de Almeida Lino, diretor do Departamento Municipal de Gestão e Planejamento Urbano, a quem convidamos para ocupar seu local na mesa. Para a mesa também convidamos Procurador da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, senhor Paulo Moisés Herculano Dias Rosa. Convidamos ainda o senhor Ricardo Rossi, engenheiro cartógrafo da Prefeitura Municipal. Senhora Evelyn Zanetti, engenheira ambiental da Prefeitura Municipal. Senhora Adriana Heloísa Ferreira Carbonara, arquiteta da Prefeitura Municipal. E para compor o plenário, juntamente aos vereadores, convidamos o senhor Ronaldo Luiz, chefe do setor de trânsito CETRAN da Prefeitura, e o senhor Dirceu de Lima Barbosa, chefe do setor de cadastro da Prefeitura Municipal. Convidamos também para compor o plenário a senhora arquiteta Carolina. Seja bem-vinda também. Agora o presidente fará seu pronunciamento de boas-vindas e conduzirá os trabalhos. Muito boa noite a todos e todas, boa noite meus pares vereadores, senhores engenheiros da Prefeitura Municipal. É uma honra presidir essa audiência pública para discutir de forma democrática os rumos de nossa cidade. Agradeço a presença de todos, em especial aos profissionais da Prefeitura Municipal que desenvolveram o plano diretor e atenderam o nosso convite para formatar essa reunião e apresentar o projeto aos nossos cidadãos e vereadores. Assim sendo, passo a palavra ao senhor Júlio Lino, que proceda à apresentação do plano diretor estratégico. Boa noite a todos.
na pessoa do presidente, eu cumprimento todos os vereadores presentes e todos os munícipes que estão aqui participando dessa audiência. A nossa intenção é fazer uma apresentação breve que deixe claro os objetivos do plano diretor dessa revisão e consiga dar um começo para essa discussão, e que, já adiantando, a gente vai dividir em 3 etapas. A gente tem mais 2 audiências que já estão agendadas. A gente vai, então, separar por assuntos, vai fazer uma explanação geral hoje e deixar 2 assuntos mais específicos do plano para reuniões daqui 2 semanas e na sequência no mês de junho também. Eu queria começar colocando o nosso plano diretor. É uma revisão da Lei 1926 de 2006. A gente está com 10 anos dessa lei já vencidos e em discussão desde essa época que completou os 10 anos da lei. Nós vamos dar início a essa apresentação e eu peço que quem tiver dúvidas, a gente vai depois tirar todas e que da melhor forma que conseguir aí colocar para vocês. O primeiro ponto que eu gostaria de... Acho que não foi lá, viu, Igor? Acho que não está... Agora foi, beleza. Obrigado. Colocando, é que como a gente vai dar uma noção direta do que é o plano diretor e clarear assim, para todos os interessados qual que é a função básica desse plano, né? Que a gente conseguiu buscar aí uma definição genérica do assunto, dos mais entendidos, que é a partir de um diagnóstico da cidade, esse plano é um plano que deve contemplar propostas para o desenvolvimento socioeconômico do município e de forma que a organização espacial dos usos do solo desse plano consiga desenvolver o município de forma sustentável. Tá? E essas propostas devem estar em forma de lei municipal. Aqui em São João da Boa Vista, a gente tem o nosso plano vigente, então, como eu estava dizendo, desde outubro de 2006. É uma lei que foi amplamente debatida na época, teve algumas alterações, poucas alterações durante esses 10 anos que foram colocadas, e nessa revisão agora obrigatória de 10 em 10 anos, a gente espera deixar esse plano um plano mais moderno, um plano que tem mais a cara do município daqui para os 10 anos para frente, né? Em conjunto com a revisão do plano diretor, a Prefeitura efetuou também a elaboração do Plano São João 2050. Então, foram elaborações paralelas até um certo ponto, né? A gente começou essa discussão fazendo um diagnóstico da cidade em 2014. A Prefeitura, em parceria com a Agência de Desenvolvimento da cidade, contratou uma empresa, aliás, são 2 empresas, que realizaram um diagnóstico socioeconômico e urbano da cidade. E com base nesse diagnóstico, que foi realizado pela empresa Urban System e FGMF, é que a gente começou a revisar e elaborar o Plano São João 2050 e o Plano Diretor, a revisão do projeto de lei. Aqui eu montei uma linha do tempo dessa revisão para que fique claro para todo mundo quanto que a gente já teve de marcos em todo esse processo. Então, o início, como eu estava comentando, com a contratação da Urban System lá em 2014, em 2015, janeiro de 2015, houve a apresentação do diagnóstico, e já em março a gente começou a desenvolver o Plano São João 2050 e, em paralelo, o Plano Diretor. A gente teve, no mês de maio, a nomeação de um comitê que estava acompanhando essa revisão
participativa do plano diretor. Esse comitê era composto por entidades da sociedade e também por indicações da prefeitura, da Câmara, tinha representante no comitê, e além disso, a gente tem o Conselho Municipal de Urbanismo. O CMU foi criado dentro do plano diretor que está vigente, dentro da Lei 1926 de 2006. Ele que instituiu o CMU, e desde lá ele vem sendo o conselho gestor desse plano. Os objetivos dele são manter o plano atualizado, e nessa proposta de atualização, ele foi o conselho que geriu essa revisão. Então, todas as discussões passaram por todos os conselhos que têm interesse, e a gente não consegue deixar nenhum conselho de fora, né? A maioria dos conselhos participou dessa elaboração, o plano diretor afeta a todos, e o CMU foi o centro dessa discussão, trazendo todos os conselhos para lá. Então, em maio de 2015, a gente teve a posse do CMU com uma duração de 2015 a 2018, e lá a gente já teve a primeira reunião. Em 2015 todo, a gente ficou fazendo reuniões do CMU, e a prefeitura também fez reuniões nos bairros. Eu acredito que a maioria que está aqui deve lembrar que a prefeitura efetuou mais de 20 reuniões, dividindo a cidade, coletando informações sobre o que a população gostaria de ter no seu bairro. E aí a gente levantou, além dos pontos do plano diretor, também alguns pontos operacionais, né? Como melhorias. O pessoal às vezes aproveitou a reunião de bairro para reclamar de uma manutenção que precisaria ser feita, de uma alteração de iluminação que apareceu bastante. A gente vê hoje a prefeitura investindo em iluminação como um reflexo dessa pedida que houve lá nessas reuniões de bairro, né? Os vereadores que estavam no mandato passado tiveram acesso a esse relatório, né? E foi um bom relatório que a prefeitura forneceu com os anseios de toda a população buscado nessas reuniões de bairro. Após essa etapa, a gente entrou nas apresentações das fases do Plano São João 2050. Ele foi dividido em 5 fases, e cada fase dele vinha tratando de um tema. A gente teve algumas fases que foram específicas, que trataram da ocupação de lotes, houve bastante discussão sobre a quantidade de lotes que tinha na cidade, um excesso, uma falta, uma divisão de lotes por faixa de renda. Então a gente teve muito dessa divisão e dessa discussão que resultou em algumas decisões que a gente tomou depois do plano diretor. Passado o ano de 2015, a gente entrou no lançamento do Plano São João 2050. É um resumo breve, tá? A gente teria muito mais coisa para mostrar de cada coisa que foi feita, mas então a gente começou lá em 2014, atravessou o ano de 2015, em maio de 2016, a prefeitura fez o lançamento do Plano São João 2050, que é um plano de objetivos e diretrizes para a administração pública para 35 anos, na época que estava sendo desenvolvido, acabou sendo para 34 quando foi lançado, né? Mas, então, assim, ficou como um ponto de parada ali, ó, São João 2050 é isso. E agora vamos editar o texto da lei do plano diretor com base no que foi apontado e que foi decidido para o plano São João 2050. Então, a gente, nesse intervalo de tempo, a gente tem alguns números, né, que a gente apresentou esses números numa audiência pública que a gente fez do plano diretor. Então, foram pesquisas que a gente fez, a prefeitura produziu um site que ainda está aberto, né, o site São João 2050, que tem toda uma biblioteca lá disponível para a população consultar. Todas as contribuições estão lá online ainda. A gente conseguiu fazer reuniões com grupos, a maioria das associações recebeu. Eu gostaria de lembrar
ela não está presente aqui hoje, o nome da Amélia Queiroz, que estava à frente do Departamento de Planejamento, que na época se chamava Assessoria de Planejamento, e hoje ela foi desmembrada, essa assessoria, e a gente transformou em Departamento de Planejamento, a qual eu sou diretor, e a Amélia está cuidando só do desenvolvimento econômico. Então, mas nessa época, ela que coordenou essa discussão e esse trabalho de coleta de informações, né? A gente estava como assessoria técnica lá na época. Virando o ano de 2016, após a apresentação do plano São João 2050, a gente vem para a entrega do anteprojeto de lei pela USP. Eu acho que pulei ali na leitura, mas estava constando que a Prefeitura contratou a USP Cidades. A USP Cidades é um grupo de professores da USP que trabalham pelo FDDE, que é a Fundação de Desenvolvimento Tecnológico dentro da USP, e esse pessoal deu assessoria nessa elaboração. Todo o texto foi editado por eles e aprovado pela equipe técnica da Prefeitura. Então, eles entregaram o trabalho deles em 2016. E a gente fez, a partir desse texto, da primeira versão do texto, 3 audiências públicas lá em 2016. Após a realização dessas audiências públicas, a gente começou a revisar o texto, colocando as contribuições que a gente recebeu nas audiências públicas. E foram bastante, foi bem útil para a gente receber essas informações das audiências públicas, e a gente ficou mais praticamente um ano revisando esse texto e fazendo reuniões com o CMU e com a equipe técnica da Prefeitura, até realizar a Conferência Municipal do Plano Diretor, em 1º de agosto de 2017, e depois dessa conferência, aprovadas as emendas nessa ocasião, o prefeito fez a entrega do projeto de lei em agosto do ano passado, aqui nessa casa. Então, resumidamente, essa é a linha de tempo do trabalho da Prefeitura, efetuou até agora no plano diretor. A partir da entrega aqui, o papel nosso é vir orientar, né, tirar dúvidas. Agora fomos convidados a apresentar o plano para os vereadores e para a população aqui dentro da Câmara. E na sequência a gente vai mostrar o texto da lei e algumas melhorias que a gente teve. É uma revisão, é uma lei que está vigente, então são as modificações que a gente colocou, e eu acredito que a gente vai tentar explicar ao máximo, aí vai ficar claro esse plano, que é grande, tem 160 páginas, é uma lei, né, que assusta quando o pessoal baixa ela e abre para poder ver, mas a maioria das pessoas é impactada sem saber. E quem acaba lendo e quem acaba participando são os afetados diretamente, ou o pessoal que trabalha com tira né, seu objeto de trabalho dessa lei. Então, por exemplo, os loteamentos, os empreendimentos, né, a gente está dentro da lista dos afetados, toda a população, mas diretamente quem trabalha com isso, né? Então, aqui na sequência, a gente colocou lá o site São João 2050. Ele está ativo ainda. Essa página é uma foto da página que eu tirei hoje. Lá dentro do site, vocês vão encontrar a biblioteca virtual. Essa biblioteca virtual, ela tem muito material lá dentro. Todas as contribuições que foram realizadas durante a elaboração do plano estão lá. Então, às vezes é até difícil de achar o material, mas se você buscar pelo nome da pessoa, se você buscar pelo assunto, jogar na busca ali, você consegue encontrar todos os documentos que foram protocolados na Prefeitura. Tá nessa página aí, e também uma fotinha, não está online aqui. Bom, entrando no objeto do projeto de lei, essa lei tem 11 títulos. E ela está assim dividida, como eu disse, é uma lei extensa, são 245 artigos,
e está dividida por grupos. Tá? A gente começa com os fundamentos da lei, parte para a política urbana e desenvolvimento urbano sustentável, fala da política de desenvolvimento econômico, que é uma parte importante que a gente conseguiu trazer do Plano São João 2050, é uma revisão interessante da lei anterior. Coloca a política de desenvolvimento agropecuário, que o plano diretor não é só da área urbana, né, também regula a propriedade rural, do sistema de mobilidade urbana. Na sequência, a gente vai para a política de desenvolvimento social, onde a gente vai encontrar a política de habitação, as diretrizes para a assistência social do município, os sistemas de infraestrutura e saneamento básico, onde a gente tem também as diretrizes e a descrição de como são os sistemas de infraestrutura e como eles devem trabalhar no ordenamento territorial. A parte de ordenamento territorial, que é onde a gente vai encontrar o macrozoneamento, onde a gente vai ter o assunto que foi discutido na reunião anterior, que é do perímetro urbano, vai estar lá dentro. O próximo item são os instrumentos urbanísticos, que na minha opinião é o título, o capítulo, na verdade, mais importante do plano, para a gente que trabalha no dia a dia da prefeitura. Então, são as ferramentas que a gente vai aplicar efetivamente no plano. Os títulos iniciais trazem objetivos e diretrizes. Esse título especificamente são ferramentas que vão afetar diretamente a população. Então, os instrumentos de indução do desenvolvimento urbano. Aqui a gente vai ter uma implementação do estudo de impacto de vizinhança. A gente tem a criação do relatório de impacto de mobilidade urbana e infraestrutura, que são ferramentas que a gente introduziu dentro do plano. Ele já estava no plano anterior, não estavam regulamentadas com todas as regras, com todas as definições que precisaria ter para poder ser efetivamente utilizado. Então a gente conseguiu editar esse capítulo. Temos também o capítulo da outorga onerosa e do direito de construir, que vão regular as verticalizações dentro do município de São João, e entre outros instrumentos que a gente vai ter uma reunião específica para poder tratar disso. Então, das nossas reuniões, a gente vai fazer essa explanação geral hoje e depois dividir em a próxima, fazer os instrumentos urbanísticos, falar especificamente do EIV, debater com vocês quais são os empreendimentos que são afetados pelo EIV, né? Então, olhar para a tabela e saber o tamanho de um empreendimento, se está coerente, né? A gente debateu isso bastante durante um ano todo com o Conselho de Urbanismo, mas precisa continuar participando e tendo a aprovação de vocês aqui nesse anexo do plano que define quais os empreendimentos são sujeitos a EIV. E na outra reunião a gente vai partir para o ordenamento territorial. Vamos discutir o macrozoneamento, e discutindo o macrozoneamento, a gente vai falar do que está dentro do perímetro urbano, do que está fora do perímetro urbano, e do que é área industrial, do que é área residencial. O plano, só fechando os títulos, depois a gente vai ter o Sistema Municipal de Planejamento, onde está inserido o CMU, que a gente estava falando, e também essa comissão que está aqui hoje apresentando para vocês, está sendo criada dentro desse capítulo. Antigamente, no plano anterior, era um setor da prefeitura, era um setor técnico de planejamento urbano, e por ter uma pluralidade de disciplinas, a gente resolveu transformar em comissão, porque os técnicos estão cada um em um departamento. Então, não daria para ser um setor, senão a gente teria que estar todos lotados no mesmo departamento. Então, a gente resolveu transformar isso numa comissão. Essa comissão já se reúne, né, já está, mesmo sem a lei estar aprovada, ela já trabalha toda terça-feira. E vai continuar, por lá que vão ser aprovados os índices
É por lá que vão ser aprovados os relatórios de impacto no sistema de mobilidade e infraestrutura. E também é essa comissão que vai ficar responsável por levar informações técnicas ao CNU para a revisão dessa lei que a gente vai aprovar. A partir do momento que ela estiver aprovada, a gente já tem que pensar na próxima revisão dela. Né? É um objeto dinâmico que não deve ser esperado 10 anos para poder revisar ela. Tem que fazer um acompanhamento anual desse documento e da efetividade desses instrumentos. O último título são as disposições gerais e transitórias, que é praxe em toda a lei. Né? Bom, no título 1, a gente traz as nossas fundamentos que criaram essa lei. Essa lei é uma lei que vem originária do Estatuto das Cidades, é ele que regulamenta o plano diretor, e o Estatuto das Cidades é que dá a abrangência e a finalidade e os princípios desse título. Tá? Eu não vou colocar vocês aqui para ficar lendo o texto todo da lei, né? Eu só joguei os tópicos aí na apresentação. Ela está disponível para todo mundo, está no site tanto da Câmara, está no site da Prefeitura, né? Você pode acessar de qualquer celular, você consegue baixar e ter o PDF no seu dispositivo para você poder ler. Tá? Então, esse primeiro o título expõe os fundamentos, a abrangência do plano diretor, como instrumento básico da política de desenvolvimento urbano do município, como a gente já vinha falando. Né? O título 2 começa a ficar mais específico. Ele estabelece a política urbana de desenvolvimento sustentável do município, contemplando os objetivos e diretrizes para se alcançar os princípios ali definidos. E é aí que entra a função social da cidade, a função social da propriedade urbana, o direito à cidade sustentável, com a valorização da paisagem, dos ambientes naturais construídos, criando o sistema de áreas protegidas e áreas verdes, destacando como projetos urbanísticos estratégicos o Centro Atraente e o Parque Urbano Cinturão Verde. O Centro Atraente e o Parque Urbano Cinturão Verde são projetos que a gente tirou de dentro do São João 2050. O que resumidamente é o projeto do Centro Atraente? É não deixar o centro da cidade acontecer o que acontece em cidades grandes. O centro fica um centro morto, noturno, né? À noite, se ele só tem comércio durante o dia, o uso dele à noite é morto. Né? Então, você fala, mas São João não está nesse ponto ainda. A gente está olhando para o futuro. Né? Então, olhar para o centro atraente é tomar posições e ter objetivos e diretrizes para manter o centro da cidade vivo. E não deixar que o uso específico comercial de serviços não fomente esse uso diurno, noturno, o uso misto do centro, que é o mais interessante e é o que toda cidade tenta retrazer. Ela perdeu isso, quem perdeu tenta trazer de volta. A gente ainda não está nesse ponto. Então, a gente precisa colocar ferramentas para não perder a população que mora no centro da cidade. É um efeito que todo mundo que conhece São João tem visto, né? As grandes residências do centro da cidade, elas deixam de ter usos residenciais, o pessoal parte para outras áreas mais afastadas do centro, por opção de segurança, de morar mais aonde quer, faz uma residência nova, e essa valorização da residência no centro da cidade e do uso misto dos prédios é o que prega o projeto do Centro Atraente. O Parque Urbano Cinturão Verde é um projeto que vai colocar o Ribeirão da Prata e
Rio Jaguari, formando um cinturão na cidade e fechando a cidade num cinturão verde que tenha aconchego sustentável e que dê qualidade de vida para a população que está em volta. Então ele vai ser uma transição do urbano para o rural. A intenção do cinturão verde é fazer com que a cidade tenha um limitador de crescimento também. Então, daquele ponto ali, do Rio Jaguari, a gente não pretende ultrapassar essa ocupação da cidade do outro lado dele. A mesma coisa no Ribeirão da Prata. E as diretrizes e os objetivos que estão colocados lá é de se desenvolver um parque linear à margem desses dois importantes rios que a gente tem na cidade. Né? E dos seus afluentes que fecham também. Né? A gente tem, por exemplo, no Córrego São João, um projeto também para fazer esse parque linear numa margem dele. Mas o Cinturão Verde exclusivamente trata do Ribeirão da Prata e do Rio Jaguari, fazendo um círculo e contornando a cidade. Eu depois vou mostrar isso no mapa, depois que eu acabar a apresentação. Acho que vai ficar claro para todo mundo poder enxergar esse cinturão. Bom, fechando o título, fala do sistema de proteção ao patrimônio arquitetônico urbano e rural. Tá. O título 3, como eu adiantei um pouco na exposição inicial, é o que trata do desenvolvimento econômico do município. A gente também utilizou o Plano São João 2050 e melhorou alguns polos que já estavam descritos no plano anterior. Aqui criando o polo de educação, o polo de saúde, o polo de tecnologia e o polo de turismo, gastronomia e cultura. No polo de educação, a intenção é fomentar e fazer de São João da Boa Vista um polo regional de educação, coisa que ele já tem São João já tem vocação com as universidades que tem e com os colégios de nível médio e técnico também, mas a intenção das políticas definidas nesse capítulo é fomentar esse polo. Então, fazer as universidades trabalharem em conjunto e lá colocar regras para como é que a prefeitura deve desenvolver isso. Tá? No polo de saúde, não quer dizer que é um polo para melhorar a saúde do município operacional do dia a dia. É aproveitar o viés econômico da saúde em São João da Boa Vista. A gente tem uma cidade com um alto índice de dentistas aqui bem renomados, a gente tem médicos de todas as especialidades aqui, e esse polo de saúde, o foco dele é fomentar a economia na saúde. Tá? Então, não se confunde tanto na educação quanto na saúde, com investimentos em saúde e investimentos em educação. É uma forma de desenvolvimento econômico utilizando essas duas colocações. No polo de tecnologia, a gente substituiu a palavra indústria por tecnologia. Então, todas as nossas indústrias encontram-se dentro desse polo de tecnologia. A gente hoje tem indústrias de transformação aqui em São João da Boa Vista. Nosso polo metal mecânico ainda é muito forte, muito grande, mas com o passar do tempo a gente tem melhorado esse polo e desenvolvido fábricas de equipamentos, né? A gente tem hoje uma fábrica de aviões na cidade, então a nossa indústria se tornando tecnológica. Lógico que cabe toda e qualquer indústria ainda. Né? Não é só a indústria de tecnologia, a gente não vai daqui a pouco falar que a indústria é só produção de aplicativo para celular, né? Não é isso. Então a tecnologia inclui todo o polo industrial da cidade. E
as diretrizes e objetivos que estão lá buscam também fomentar esse polo. A Prefeitura já implementou, em forma de parceria com uma associação recém-criada, o Centro de Inovação. Então, já está sendo implementada parte do plano, com base no Plano São João 2050. Então, independente da lei estando aprovada, já serviu de diretriz o plano e a administração vai utilizando dessas ideias para tocar o desenvolvimento econômico do município. O último polo de desenvolvimento estratégico é o polo de turismo, cultura e gastronomia. Nesse polo especificamente, a gente busca também fomentar tudo que a gente tem de bom aqui na cidade, né? A gente tem ótimas opções de recreação com restaurantes, né, na parte de gastronomia. Os nossos centros culturais também são famosos, né? As nossas semanas culturais atraem grande parte da região aí, vem para São João para poder ter cultura, e com isso traz dinheiro e movimenta a economia. Mais uma vez, é o que eu lembro, não é um polo para saber como é que a prefeitura vai tocar a cultura. Não, é para desenvolver a economia do município com base no turismo, na cultura e na gastronomia. Então, basicamente, esse título, a gente se resume com isso. Na sequência, a gente vai entrar na política de desenvolvimento agropecuário. É uma parte bem pequena do plano diretor em comparação com o restante. Tá? Esse título trata e considera a função social da propriedade de terra, que é expressa na Lei Federal 4504 de 64. Tá? Então, ela vai tratar da produtividade, da garantia do bem-estar dos trabalhadores rurais, e nós temos um plano específico do desenvolvimento rural, mas é um capítulo obrigatório dentro do plano diretor trazer esse desenvolvimento agropecuário dentro dele, onde a gente tem um mapa onde fica dividido quais são as principais vocações do município, que mudam bastante nessa parte agropecuária, de acordo com o mercado, de acordo com o que está aí, né, se desenvolvendo. Então, mas dentro desse título a gente vai encontrar diretrizes e objetivos para o desenvolvimento agropecuário do município. Título 5 é sobre o sistema de mobilidade urbana. Esse é um título bem interessante do plano, ele é bem extenso e afeta a todos, né, diretamente, onde a gente vai ter, o primeiro item dele é o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, que deve ser elaborado pela Prefeitura logo na sequência da aprovação desse plano. Tá? Então a gente está aguardando essa aprovação para elaborar o plano de mobilidade urbana. Dentro do plano diretor, a gente cria essa obrigação para o executivo poder elaborar esse plano, e ele traz já uma grande parte do que já estava descrito no texto anterior, no texto que está vigente. Então, descreve o nosso sistema viário, as intervenções viárias pontuais, as obras complementares. A gente tem um mapa onde é possível visualizar quais são as projeções de avenidas e de ruas que a gente tem no município. A gente fala do sistema de circulação de pedestres. A gente tem um capítulo para o sistema cicloviário, que a gente está implementando, não tinha no plano anterior. A gente tem um capítulo descrevendo o sistema de transporte de passageiros, também o sistema de transporte de cargas e o sistema aeroviário.
No nosso caso aqui, nós temos o aeroporto, e o pessoal sempre que fala do aeroporto, fala de expansão dele e tudo, aquela história de colocar voo comercial em São João da Boa Vista, não é viável isso economicamente, a gente já teve estudos disso. Né? A nossa intenção de investir no aeroporto é para fomentar as indústrias de aviônicos no entorno dele. Bom, esse capítulo, o interessante dele é que ele vai ser revisado pelo Plano de Mobilidade Urbana. Então, tudo que a gente conseguiu colocar aqui e adiantar, a gente deixou aberto para o Plano de Mobilidade, que é um plano específico dessa disciplina, que vai dar todos os subsídios para a mobilidade urbana em São João. Aqui, o que tem de importante nessa parte do texto? Onde estão as intervenções viárias? Então, por exemplo, se uma pessoa tem uma casa próxima a uma intervenção viária dessa e quer fazer uma ampliação, quer fazer uma reforma, então ela está sujeita a, quando ela for indicar, ela for pedir um projeto de reforma nessa área, a prefeitura indicar se ela vai usar de desapropriações nessa área para poder fazer as melhorias que precisam ser feitas. Então a gente precisa definir bem os nós que são importantes e que precisam de melhorias, e isso está apontado aqui dentro dos mapas. Tá? Isso falando de impacto direto aí que o pessoal pode ter com o plano. A gente não modificou praticamente dessas intervenções, a gente não criou outros pontos, são praticamente os mesmos pontos que estavam em 2006, e a gente eliminou os que já foram resolvidos. Tem alguns que já foram resolvidos, felizmente a gente não criou novos pontos de gargalos aí no nosso sistema de trânsito. E mobilidade, né, que agora é o termo novo. No título seguinte, a gente vai tratar da política de desenvolvimento social. Houve bastante discussão sobre esse tema na época da elaboração do plano, principalmente no que tange a habitação de interesse social. A prefeitura, em alguma época da discussão, definiu algumas zonas de especial interesse social e depois revisou essa proposta do plano e deixando essa discussão de onde vão ser instaladas as novas zonas especiais de interesse social, as ZEIs, para o plano de mobilidade. Hoje a gente tem o plano de habitação, desculpe. Hoje a gente tem vigente um plano de habitação de interesse social, e esse plano já define algumas áreas como áreas para ZEIs. Então, a gente, para não direcionar e limitar o debate do plano diretor especificamente só a isso, optou por deixar isso para discussão do plano específico, o plano de habitação. E as regras que a gente tinha proposto aqui, para a inclusão de faixas mistas dentro dos loteamentos, também vão ser discutidas dentro da revisão do plano de habitação. Então, esse texto ficou um texto mais simples, deixando toda essa discussão específica para o plano de habitação. Capítulo seguinte fala da infraestrutura urbana e do saneamento básico. Esse capítulo descreve quais são as responsabilidades de cada ente, né, dentro da infraestrutura do município. A gente vai falar de água, de esgoto, de energia elétrica, de iluminação pública e das responsabilidades de cada empresa pública que está concessionada, os objetivos e das diretrizes que a gente tem para cada objeto desse. Né? Dentro do sistema de infraestrutura, a gente também trata das aberturas de novas vias e da manutenção dessas vias existentes.
O próximo título é o título que a gente já colocou, que vai ser objeto de uma reunião exclusiva para ele. Trata do ordenamento territorial e, nesse título, busca avançar com o desenvolvimento urbano sustentável, equilibrado, tendo como referência a estrutura urbana constituída pelos elementos estruturadores e integradores da cidade, sobre o qual se define o macrozoneamento. Então, é aqui que a gente vai discutir a macrozona de estruturação urbana, que é o que está dentro do perímetro urbano, e a macrozona de conservação ambiental e produção agropecuária, que é a nossa zona rural. Então, esses dois nomes, né, compridos são a nossa zona urbana e a nossa zona rural. As zonas de uso e classificação de usos vale um reforço, porque a maioria das questões que a gente teve, acho que já deu uma clareada nisso nas outras audiências, na parte da elaboração, mas a proposta da USP Cidades foi retirar do nosso plano diretor a parte de zoneamento específico de cada bairro. Isso está no anexo 4, atualmente, da Lei 1926, e ela vai ficar vigente. A gente não está fazendo alterações no anexo 4. A gente só está criando novas classificações. Então, concluindo-se a aprovação desse plano, a gente vai partir para a revisão da lei de parcelamento de solo. E na nossa lei de parcelamento de solo, a gente vai passar a chamar ela de parcelamento, uso e ocupação. Então, a gente vai definir os usos e ocupações, se eu posso ter comércio nessa rua ou não, se eu posso ter indústria nessa rua ou não, se aqui pode residência multifamiliar, unifamiliar, isso vai ficar para a próxima lei. Tá? Então, as alterações, a gente tem bastante gente que às vezes pergunta, olha, na minha rua não tem comércio, quando que a gente vai alterar isso? É no plano diretor, agora eu não estou achando no plano diretor. Não está no texto do plano diretor. Tá? Foi uma proposta da USP Cidades, que a gente aceitou, de desmembrar isso, para deixar o plano diretor um plano macro. E aí depois a gente tem a lei de parcelamento, uso e ocupação, e abaixo dela ainda a gente tem que revisar e trabalha no dia a dia com o Código de Edificações. Essas são as 3 leis que compõem a tríplice conjunto de leis que regem o nosso urbanismo na maioria das cidades do Brasil. Nesse título, um item interessante que deve ser bem discutido são as diretrizes para a revisão dessa lei. Tá? Então aqui a gente já coloca diretrizes e itens mínimos, como por exemplo a área mínima de um lote. Isso está colocado aqui hoje em São João da Boa Vista de 160 metros, e a gente tem uma proposta dentro da lei, e essa proposta de revisão é uma diretriz para trocar outra lei. Né? Então, o que tiver aqui não quer dizer que vai ser certo já na próxima lei, mas é um começo que deve ser seguido na revisão da lei de parcelamento. E a gente eu gostaria de pedir para quem tiver dúvidas específicas sobre perímetro urbano, sobre zoneamento, pode deixar então para essa próxima reunião, né, porque o plano é extenso, e aí a gente vai ter a oportunidade de, numa noite só, mostrar para vocês como é que foi toda a discussão do perímetro urbano, como é que a prefeitura chegou no perímetro proposto, né, todas as propostas que a gente teve, e numa reunião específica para esse tema. O próximo título é grande, perdão, que eu acho que ficou pequeno para quem está lendo aí, mas é porque são vários instrumentos. Né? Então a gente tem dentro dos instrumentos que está criando o parcelamento, edificação e utilização compulsória de áreas. Dentro desse capítulo, a gente tem a instituição do IPTU progressivo. Tá? O pessoal também vai poder discutir isso numa reunião específica. A gente tem a criação do objeto do consórcio imobiliário, que é uma possibilidade do dono de área fazer uma parceria com a municipalidade e
parcelar ou ocupar a sua terra. A gente tem a outorga onerosa do direito de construir, que é o pagamento de taxa para poder construir além do coeficiente básico que está definido para o parcelamento. Tá? A gente também vai explicar isso e dar exemplos na reunião específica. A gente tem a transferência do direito de construir, que, resumidamente, é um instrumento que dá a possibilidade de, se você tem um coeficiente básico e, por exemplo, o seu imóvel é tombado, aí você não pode construir e modificar ele, mas você poderia vender esse direito de construir para um outro interessado que teria que pagar essa outorga onerosa, que é o item anterior. Então, seria, mais ou menos simplificando, essa ferramenta. O direito de preempção, que é o direito de compra antecipada da prefeitura em alguns pontos. Ela pode jogar um mapa, colocando, ao invés de ficar declarando utilidade pública em áreas, em colocar uma região toda, por exemplo, os imóveis que estão à margem do Córrego São João. Então, colocar esse direito de preempção é colocar que cada vez que alguém for vender um imóvel nessa região, a prefeitura teria direito de comprar, né, e ser avisada antes de uma negociação para poder já ter a opção de fazer a desapropriação. Área de intervenção urbana, a gente vai explicar depois como é que vai funcionar. As operações urbanas consorciadas também estão sendo criadas. O pagamento por prestação de serviços ambientais é uma previsão que depois tem que ser implementada. A criação do Fundo de Desenvolvimento Urbano, que é um instrumento importante, da onde vão ser destinados esses valores especificamente das cobranças dos instrumentos, vão cair nesse fundo. Esse fundo é um fundo que vai ter acompanhamento do Conselho Municipal de Urbanismo e com esse intuito de se gastar o dinheiro com intervenções e melhorias urbanas previstas no plano diretor. Então, que esse dinheiro retorne e continue girando o desenvolvimento urbano do município. E, por fim, o estudo prévio de impacto de vizinhança, o EIV, que a gente já vem cobrando de alguns empreendimentos. Conseguimos regulamentar todo o que deve constar nesse estudo e criamos o relatório de impacto no sistema de mobilidade e infraestrutura urbana, que em algumas cidades o pessoal chama de RIT, que é o relatório de impacto de trânsito. Mas aqui em São João, a gente incluiu, além do trânsito, a infraestrutura. Então, seria um EIV simplificado para empreendimentos de menor porte, que tem algum impacto, e esse impacto principalmente no trânsito e na infraestrutura urbana, pensando primeiramente em drenagem e iluminação. É o que a gente tem tido maior impacto com alguns empreendimentos de médio porte, né? Então, a gente também vai ter uma reunião específica. A gente pretende trazer para vocês exemplos de cada um dos instrumentos, né, principalmente, como eu estava dizendo anterior, essa tabela de quais empreendimentos serão sujeitos ao EIV. Quem tiver já interesse de ver isso, é um anexo do plano. Depois eu vou conferir o número aqui para vocês no finalzinho. Bom, o título 10 é o que trata do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão Participativa. Também já existia no plano anterior, e onde criou o CMU, a gente manteve o conselho com a mesma nomenclatura. Em algumas cidades, os planos costumaram chamar de Conselho da Cidade. Tá? Aqui, como já está habitual, Conselho de Urbanismo, a gente manteve a mesma nomenclatura. E a estrutura municipal de gestão e planejamento. Nessa estrutura municipal, a gente, como eu já expliquei
no começo, substituiu um setor da prefeitura por uma comissão. Então a gente criou uma comissão técnica de planejamento urbano e ambiental. E então substituiu o SMGP, que era o setor de gestão e planejamento urbano. Gestão e planejamento, desculpa. E essa é a modificação básica desse título, né? E a gente por aqui consegue descrever e encerrar, entra nas disposições gerais e transitórias. O que eu achei interessante destacar dessas disposições gerais é que a gente deixa como obrigação para o Executivo revisar a lei de parcelamento, uso e ocupação em até um ano após a aprovação dessa lei aqui na Casa. Então, é uma tarefa que a gente já está assim, contando, né, contando o tempo aí. A gente já tem a USP Cidades, dentro do seu pacote de consultoria, já fez algumas revisões para a gente ainda não colocou isso em discussão, mas já temos propostas que a USP trouxe. E o intuito também das exposições ali coloca como uma obrigação, mas que deverá promover, mas não coloca nos prazos, porque ainda precisa de sequência, né? Por exemplo, eu preciso primeiro fazer a revisão da lei de parcelamento, mas depois fazer a revisão do Código de Edificações, que uma vai impactando na outra. Então, o ideal é que faça-se isso na sequência, né? Aprovando aqui, a gente vai ter impactos diretos também no Código Tributário. A implementação do IPTU progressivo ficou para o Código Tributário, está previsto aqui no plano diretor, porém uma alteração no Código Tributário tem que ser feita, tá? Bom, como todos os planos envolvidos, a gente já citou, mobilidade, habitação, desenvolvimento rural e os outros planos afetados aí pelo plano diretor. Finalizando o texto do plano, a gente entra nos anexos. Então a gente tem os quadros de conceitos e definições, a gente vai ter uma demonstração física do que a gente espera para a revisão da lei de parcelamento e uso e ocupação em questão de largura de vias, largura de calçadas, novas obrigações para o parcelador que for fazer, né? O coeficiente de aproveitamento e as taxas de ocupação também são um item que merece atenção e discussão. A gente vai colocar junto na reunião dos instrumentos para poder, o pessoal tem discutido, falando do perímetro urbano e vinculando com verticalização. A verticalização depende do coeficiente de aproveitamento. Então, um exemplo aí que todo mundo acompanhou na mídia uma semana atrás, o prédio que caiu em São Paulo, ele tinha 11 mil metros de construção, um terreno de 600 metros, o que dá aí mais de 15 vezes o coeficiente de aproveitamento. O nosso máximo coeficiente de aproveitamento que está previsto no plano diretor aqui é 4 vezes. Então, para ter um prédio naquelas alturas, a gente precisaria ter um terreno de 3 mil metros, não um terreno de 600. Então, prejudicar a vista da serra, o ambiente da forma que está construído, vai depender dessas características, não de perímetro, mas a altura de verticalização, coeficiente de aproveitamento e gabarito, né? Que hoje, aproveitando já desse assunto, o pessoal tem um conceito que São João só pode até 12 metros de altura. Mas desde 2015, o plano diretor atual, vigente, ele prevê que, em alguns casos, por exemplo, fora daqui, da zona central, onde eu não estou no raio de 300 metros do teatro, é possível fazer prédio mais alto do que 12 metros, desde que passe por uma aprovação do CNU. Então, é o que existe ferramentas, então, o pessoal que sempre pergunta, São João não pode fazer prédio maior do que 12 metros. Pode, tem os bolsões de verticalização previstos, já na nossa legislação atual, vigente. O plano diretor só está trazendo os coeficientes de aproveitamento
que não foram implementados no último plano. Era um anexo e esse anexo foi cortado na aprovação. Continuando com os anexos, a gente vai entrar nos mapas, né? E aí depois, se alguém tiver dúvida de cada um dos mapas, a gente está preparado para abrir o mapa aí e mostrar. Eu não vou fazer isso um por um aqui, e eu acredito que quem está participando já deve ter tido contato com isso no site ou da Câmara ou da Prefeitura, né? Mas a gente tem lá dentro desses mapas as nossas áreas protegidas, áreas verdes, o primeiro mapa, o nosso sistema viário estrutural, o sistema viário e os melhoramentos e intervenções viárias, que é o que eu estava falando. Cada ponto onde eu tenho uma intervenção viária estão previstos nesse mapa número 3. O sistema de transporte de passageiros também está destacado no mapa 4. O macrozonamento, que é o famoso mapa onde vocês vão conseguir visualizar o perímetro urbano. A macrozona de estruturação urbana, que é o perímetro urbano detalhado, dividido em 3 áreas. O centro consolidado, a nossa área de desenvolvimento e a área a qualificar. A macrozona de conservação ambiental e produção agropecuária, que é a zona rural, né? E o mapa dos instrumentos da política urbana e o mapa de áreas sujeitas a risco de inundação, que infelizmente nós temos aqui em São João. Bom, os outros anexos são os croquis das características físico-operacionais mínimas de vias, como eu estava comentando antes de aparecer aqui. A descrição perimétrica do perímetro urbano, que é uma obrigatoriedade. O anexo 5, que eu citei que é um anexo importante para a gente discutir aqui, empreendimentos e atividades sujeitos à liberação de EIV. Então eu vou construir um supermercado de 400 metros quadrados. Vou precisar fazer um EIV nele? Ou vai ser um supermercado de 1.000 metros quadrados? Nessa tabela a gente vai conseguir encontrar essas medidas. Para cada empreendimento foi discutido um tamanho, uma proporção, de acordo com o impacto que ele gera. E o anexo 6, que são os conteúdos mínimos para a elaboração desses 2 estudos, que deixa claro o que é que a Prefeitura vai cobrar dos empreendedores de apresentar para a população em cada um desses estudos que precisa ser apresentado. Bom, os próximos passos, como eu já vinha dizendo, né? Após essa aprovação, a gente vai partir para a discussão da lei de parcelamento, a elaboração e discussão do código de obra, a revisão do código de edificações, a revisão dos outros planos envolvidos. A atual equipe técnica da Prefeitura, hoje que se reúne de terça-feira, é constituída por esses 11 profissionais. A Prefeitura tem no seu quadro técnico outros engenheiros e arquitetos que não estão aí relacionados, que também colaboram, e outros profissionais de outros setores, Departamento Social, Departamento de Saúde e Educação, que são trazidos para o quadro em cada estudo que demanda essa disciplina específica. Eu concluo aqui essa breve apresentação. Peço desculpas se eu me alonguei ou não, mas acho que estamos aí à disposição para poder tirar as dúvidas que puderem surgir. Convido o senhor Pedro César à tribuna, engenheiro eletricista representando o bairro Jardim São Jorge, por gentileza. Boa noite, auditório. Boa noite, senhores vereadores. Bom, eu fui pego de surpresa. Não pensei que fosse o primeiro a ser o apresentador de um assunto que, de certa forma,
diz respeito a toda a população de São João. Eu sou morador da Vila Gomes / Jardim São Jorge, onde nós temos o cemitério municipal. E por falar nisso, este cemitério também atende, pelas informações que me foram passadas, ao pessoal de Águas da Prata. Sim. A minha questão é com relação ao plano diretor, relativo ao título 7, que diz referente à infraestrutura e saneamento básico. Eu gostaria de saber o que a Prefeitura pensa sobre a atual situação do cemitério, haja vista que o espaço físico, pelo menos o tempo que eu moro na região, que são 20 anos, já está exaurido. Não vi, e queria que alguém pudesse me explicar qual que seria o plano para uma eventual desmembramento ou como seria a expansão futura, haja visto que está se vislumbrando 2050 nesse plano. E, obviamente, que nesta nossa preocupação, queríamos saber também sobre o licenciamento ambiental deste local. Porque, como muitas pessoas conhecem, sabem, esses locais estão próximos até hospital, ponto de saúde, e nós precisamos saber quais são os cuidados que estão sendo tomados para poder fazer as devidas considerações ambientais para o funcionamento do cemitério municipal. Seria só isso. Sim, obrigado. Júlio? Pedro, boa noite. Sobre o cemitério, a gente tem, dentro do plano diretor, que a gente consegue citar dele, que no artigo 20, que ele faz parte da nossa área permeável do município, e dessa forma que ele está indicada no mapa. Sobre o cemitério atual, o plano diretor não previu nenhuma restrição, nenhuma condição que é operacional do dia a dia lá. A gente tem essa limitação que você colocou do licenciamento ambiental para a expansão do cemitério. E o novo cemitério, com certeza, não seria nesse mesmo local. O cemitério é com certeza um empreendimento que está sujeito a um licenciamento ambiental bem criterioso, e dentro da nossa planilha de estudo de impacto de vizinhança, é um empreendimento que vai ser obrigado a fazer estudo de impacto de vizinhança qualquer novo cemitério. Tá? Então, é essa previsão que tem para cemitérios no plano diretor. No nosso anexo aqui que trata dos empreendimentos sujeitos a estudo de impacto, um cemitério de qualquer dimensão vai ser sujeito a IVE. No cemitério atual, a informação operacional dele é que a gente tem feito, isso eu vou te passar por conhecimento, mas não é do meu departamento, da prefeitura. Depois podemos te encaminhar uma resposta pelo chefe lá do cemitério. O senhor Carlos depois pode entrar em contato com você. E te colocar que, com certeza, a gente está refazendo as carneiras, a gente está com obras lá nesse momento, fazendo novas carneiras, e a prefeitura, assim, a gente estava falando de verticalização de prédios, mas também está pegando lá dentro das sepulturas, também a criação de novas gavetas dentro das sepulturas existentes, para poder acomodar o crescimento da demanda lá. Tá, então, essa parte operacional não está prevista no plano. Vou levar essa dúvida sua
E eu, particularmente, tenho teu contato, vou pedir para o Carlos, o chefe do cemitério, passar uma resposta para você lá, operacional. O próximo inscrito é Antônio Carlos Bufa, advogado, representando a ONG Viva São João. O senhor representa qual entidade? É o que está escrito na inscrição. No próprio escritório de advocacia do senhor mesmo? Sim. Sim. É Dezene Bufo, Sociedade de Advogados. Meu nome é Antônio Carlos. O senhor tem 5 minutos para fazer a elaboração da pergunta do senhor. Tá, ok. Boa noite a todos, senhoras e senhores, participantes dessa audiência pública, senhor presidente. Me permito consultar algumas anotações sobre o que li e aprendi sobre o plano diretor. Aprendi com um especialista do caso. Preciso de anotações porque o tema é extremamente sério, complexo e não admite improvisos. Serei muito sucinto. A revisão do plano diretor participativo envolve muitas disciplinas e tem por objetivo principal planejar a cidade para os próximos 10 anos, como foi dito, e então, daqui 10 anos, nova revisão e assim sucessivamente. Do ponto de vista jurídico, eu vou analisar as 3 principais fases da elaboração da revisão, elaboração, revisão e aprovação do plano diretor. A primeira, proposta de redação. Para a construção da proposta de redação, é necessário preparo e conhecimento profundo sobre a cidade. Não só dos seus elaboradores. No caso de São João da Boa Vista, optou pelo CMU, Conselho Municipal de Urbanismo. Mas principalmente preparo da população, que deve participar ativamente da elaboração do plano diretor. Mas pode se questionar, esse é um caso tão complexo para técnicos, como a população leiga vai auxiliar e ser até responsável pela elaboração? É simples, é o dever do poder executivo a capacitação da população, dos técnicos, para que conjuntamente entendam a cidade, construam a minuta do plano diretor participativo. Já nessa etapa, entendo que houve ofensa frontal à legalidade da proposta de redação, pois não houve nenhuma participação popular, tecnicamente falando, na elaboração. Alguns dirão, e as reuniões de bairro, como foi dito? Foram muitas, sim, foram inúmeras. De fato, foram feitas reuniões. E possivelmente, muitos dos que participam desse debate também participaram das reuniões. Mas não é suficiente. Apenas participar de reuniões de bairro, com coleta lúdica de sugestões, não é suficiente. O assunto é muito mais sério que isso. Deveriam ter sido marcadas verdadeiras audiências públicas, com os rigores e protocolos que o Conselho da Cidade exige, principalmente na Resolução 25 de 2005. E ainda mais, não foi realizada nenhuma reunião sequer devolutiva, para voltar naquele bairro onde foram coletados os dados, para que fosse apresentado à população a interpretação das necessidades daquele bairro e a proposta de redação para a solução do problema, para que somente a partir daí o tema poderia ser inserido legitimamente no projeto de plano diretor que está sob análise desta Câmara. Segunda fase, a revisão da proposta de redação. Após a elaboração da proposta do plano diretor participativo, como já dito, deveria ter sido proposta, submetida a uma primeira revisão do plano diretor, deveria ser feita por representantes da sociedade, denominados delegados pela lei, escolhidos pela população. Para os delegados possuírem legitimidade para fazer a revisão da proposta, seria necessário que representassem diversos segmentos da sociedade. Não só segmentos, mas também regiões, os bairros da sociedade.
Mas o que se viu foi a completa desobediência à legislação e resoluções do Ministério das Cidades, pois o Poder Executivo, ao invés de respeitar a lei e permitir que a população sanjonense escolhesse os seus delegados, optou arbitrariamente em nomear como delegados o próprio Conselho Municipal de Urbanismo, que foram responsáveis pela elaboração. A revisão vai ser feita por quem fez a elaboração. Não vai haver nenhum tipo de revisão, porque nós temos a mesma pessoa. Terceira e última, a aprovação da proposta, que é o ato que estamos debatendo no momento. Diante de tudo isso, o encaminhamento do projeto de lei somente poderia ter sido ocorrido após a elaboração da minuta com participação popular, a conferência com revisão, que deveria ser feita por pessoas diversas do que elaboraram a minuta, com todo respeito ao CNU. E pelo que determina a Resolução 25 ainda, o projeto de lei deveria estar acompanhado de todo o conteúdo que foi produzido durante a sua elaboração. Deveria estar na mesa, para quem quisesse consultasse. As atas de audiências, mapas, memorial descritivo. E isso é o que determina a resolução que interpreta o artigo 40, parágrafo 3º do Estatuto das Cidades. Por quê? Principalmente os mapas. Algum munícipe que eventualmente não tenha leitura, não tenha uma instrução suficiente para interpretar uma apresentação, ele pode identificar e se localizar verificando o mapa, que não depende de leitura, é visual. Isso é um dos princípios para que tenha um mapa que demonstre o que a cidade quer. Diante disso, entendo que o projeto chegou a esta casa sem qualquer legitimidade, completamente deformado. Não podemos sequer avaliá-lo como bom ou ruim, com todo respeito ao CNU novamente, pois não foi feito de acordo com o que a participação popular determinava pela lei. Ele chama Plano Diretor Participativo. Então, estamos numa noite discutindo um tema relevante, representado pela apresentação do projeto 105 de 2017, que, pelo que compreendi, não resistiria a qualquer questionamento junto ao Poder Judiciário, principalmente sobre sua legalidade. Por isso, requeiro aos senhores vereadores e ao senhor presidente que devolvam o projeto ao Poder Executivo. Pode ser aproveitado todos os trabalhos, estudos de municipalidades, tudo que foi feito, não precisa refazer, mas tem que ser refeito o projeto, com a necessária capacitação e participação popular. Contudo, finalizando, se esse não for o entendimento da Casa, entendo que essa audiência deve ser suspensa até que sejam apresentados para todos os presentes, para consulta, tudo que foi produzido, mapas, atas de reuniões e de audiência, se tiveram. E as perguntas que constam no meu pedido, eu finalizo questionando a bancada sobre o assunto. Primeiro, quantas audiências públicas foram realizadas na fase de elaboração e revisão do plano diretor? Peço que as exiba aos presentes para consulta dos interessados. Pode-se dizer que não está nas mãos, mas peço que as exiba no monitor. Mas volto a dizer, a impressão é uma determinação obrigatória do artigo 8º da Resolução 25 do Conselho das Cidades, inciso 5º. E uma última pergunta. Se está sendo confeccionada a ata desta audiência. Porque uma audiência pública que você não tem uma ata escrita no final, ela é nula. Então nós podemos estar fazendo um ato que possivelmente pode ser anulado no futuro. E tudo isso que eu estou contribuindo é para que não se tenha um prejuízo maior no futuro. Nós colocamos... O tempo do senhor se exauriu. Tá, nós nos colocamos como
baluartes e querer resolver a situação da população, enquanto a população é que tem que participar, e não nós, por mais qualificados que nós somos. Eu encerro, obrigado. Eu agradeço a presença do senhor. Sobre a segunda pergunta sobre conferência de ata, está sinalizada a ata, assinada pelos 15 vereadores. Então, essa audiência é válida. Sobre a primeira pergunta, senhor Júlio, por gentileza. Sobre a etapa de elaboração, isso, as audiências públicas foram 3 realizadas na etapa de elaboração. Eu tenho as datas aqui. Foram realizadas em 8/6/2016, 9 e 10. E as atas estão no site São João 2050. Já fizeram perguntas, eu não estou dando espaço para o público agora. Quem quiser pode usar a tribuna, por gentileza. Prossegue, Júlio. Pode prosseguir nessa pergunta. A parte de revisão foi feita a conferência e essa conferência seguiu a resolução 25. Toda a documentação dessa conferência foi entregue junto com o plano e está na Câmara, foi entregue junto com o plano. Tá? Eu acho que o tumulto na audiência não é o jeito mais fácil de conduzir, né? Eu estou suspendendo os trabalhos, que a audiência, o senhor fez a pergunta do senhor, não há um debate agora, é para esclarecer as perguntas do senhor. Então, por gentileza, se coloque no seu lugar, deixe o engenheiro responder as suas perguntas, para depois, provavelmente, possa responder outras perguntas. Por favor, não é um debate. E, assim, eu acho que estão respondidas as duas questões. As datas, as audiências estão disponíveis de forma eletrônica. Você pode ouvir a todas essas audiências. Se você quiser ouvir integralmente o áudio dessas audiências, está disponível. Tá? Eu garanto que você vai conseguir. E me coloco à disposição, nosso departamento de planejamento fica aqui na rua Ana de Oliveira 27, a demonstrar para qualquer munícipe que quiser e não conseguir encontrar no site São João 2050 as informações das audiências públicas na fase de elaboração, a procurar a gente ali, que está à disposição para poder ajudar a qualquer um que quiser ouvir a todo isso daí, porque a leitura de uma ata, eu com certeza considero que o áudio integral e 100% dessa audiência, você vai conseguir ter todo o teor dela lá, todos os discursos, inclusive os seus que estão lá nas participações que vocês tiveram. Obrigado, senhor Júlio. Paula Maria Magalhães Teixeira, por gentileza. Boa noite, dona Paula. Por gentileza, a senhora tem 5 minutos para a elaboração da pergunta da senhora. Boa noite a todos. Eu queria ressaltar, né, desculpa. Eu queria reforçar o que foi dito, né, pelo Dr. Bufo, né, sobre a importância de ter o material, todo o material produzido no processo do plano diretor disponível nas audiências. Senão não tem como as pessoas que estão participando daqui tomarem conhecimento do que está sendo falado. E isso está dentro da lei do Estatuto da Cidade, né? E então, assim, isso é extremamente importante para que a audiência, que o processo tenha legitimidade. Então, isso é extremamente importante, certo? E, assim, com todo o respeito, né, que eu tenho ao Júlio, né, a ata, ela também é exigida nesse processo, tá? Só para esclarecer. Bom, eu gostaria de falar uma coisa muito importante, né, que quando a apresentação de um plano diretor, ele precisa ter um conteúdo
mais legível, né, mais simples, para que todas as pessoas que participem, os vereadores, a população, né, compreendam. Tá? Eu vou falar assim rapidinho sobre o que eu sou arquiteto urbanista, né, fiz mestrado em urbanismo, né, só para me apresentar. E qual que é a questão básica do plano diretor? O plano diretor ela é a ferramenta central do planejamento das cidades do Brasil. Tá? Ela é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Então, o plano diretor, o processo do plano diretor tem como base o diálogo entre os aspectos físico-territoriais e os objetivos sociais, econômicos e ambientais que temos para a cidade. O plano tem que ter como objetivo distribuir os riscos e benefícios da urbanização, induzindo um desenvolvimento mais inclusivo e sustentável. Então, o plano diretor, por isso que a questão da participação, né, popular é extremamente importante, né, e é por isso também que dentro do conteúdo do plano diretor, algumas coisas são extremamente importantes para que ele cumpra a sua função, né. E uma questão extremamente importante no plano diretor é a questão da função social da propriedade. E é a questão central que geralmente se discute e que cria-se polêmica, né, dentro da discussão do plano diretor. Porque a propriedade urbana, embora ela seja privada, ela tem uma função social. E a questão da função social, e cidade, gente, não é apenas habitação, tá? Cidade, quando a gente fala, a Raquel Ronick, né, as pessoas especialistas em cidade, ela não é apenas habitação. Cidade é direito à terra urbana, é direito à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho, ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Isso é cidade. Então, uma cidade que só tem habitação, ela não cumpre a sua função de cidade. Então, o plano diretor, ele vem os instrumentos do plano diretor, né, o macrozoneamento, o zoneamento, a lei de uso do solo, esses instrumentos que fazem parte do plano diretor, eles têm que estar muito bem regulamentados para que se cumpra essa função social. E eu vi aqui, apresentando aqui a explanação do Júlio, eu vi algumas questões aqui que eu acho que a gente não pode deixar de lado e que tem que ser incluída no plano diretor. A questão da habitação de interesse social, né, que não foi discutida e se deixou para ser discutida depois. Isso não pode acontecer, né, porque se isso não está dentro do plano diretor, não existe nenhuma como é que fala? Isso pode não acontecer. A questão da habitação social, se elas não estiver incluída dentro do texto da lei, dentro do projeto de lei, esse plano futuro, ele vai ser feito sem nenhuma diretriz, porque vocês têm que entender que tudo que é feito aqui é baseado num diagnóstico, né, no diagnóstico que foi contratado pela Hospicidades, né, que inclusive teve um alto custo para a prefeitura no valor de R$400 mil, quer dizer, é um ônus muito grande nosso, né, do dinheiro, né, do contribuinte, da prefeitura, para se contratar os técnicos especializados da Hospicidades para dar as diretrizes do que precisa e que não precisa a cidade. Então, tem questões que a gente não pode deixar de fora do plano diretor, porque todo esse levantamento, toda essa discussão do CMU, tudo isso que foi feito, tem que estar no plano diretor, não pode deixar de estar fora do plano diretor, senão o que foi feito depois não vai respeitar todo esse levantamento, todas essas discussões, todos esses mapas que foram realizados, Paula, que são fundamentais. Tá. A senhora tem 1 minuto para fazer a conclusão das suas perguntas. Tá. Os 5 minutos são para perguntas e não para explanações. Tá. Bom, então, além disso, vou falar bem rapidinho, a questão do macrozoneamento tem que estar regulamentado, o que vai a lei de uso do solo, a lei de zoneamento, a lei de ocupação do solo, ela tem que dizer, não tem que fazer no texto, mas tem que dizer no texto o que vai ser feito, como vai ser feito, que vai ter parâmetros, senão a gente fica sem isso vai comprometer toda a cidade no futuro, porque se você não tem diretriz de lei de ocupação do solo, você pode ter verticalização em qualquer lugar, alta densidade, você pode ter N problemas na cidade toda por conta disso não estar na lei, tá? Então, a importância de ter algumas questões, eu não consegui falar tudo, mas é porque tem vários pontos que foram colocados
que foram colocados pelo Júlio, e eu queria fazer uma pergunta. Essas apresentações são feitas pelo plano. Vai ter 3 audiências para os conselhos fazer suas explanações, suas dúvidas. Então, né, eu posso colocar isso em outra umas oportunidade. apresentações dos conselhos tudo bem. que vão fazer todas as explanações, a demonstração, tudo dessa forma. Então, aí eu vou colocar mais algumas questões que a senhora vai fazer as perguntas agora, por gentileza. Sejam perguntas objetivas, por favor. Eu deixei um papelzinho lá, né? Tudo bem. Eu deixei o papel lá no... Enfim, as minhas perguntas referente à questão também... como que foram feitas essas audiências, né? Se produziu algum material, uma cartilha, para que a população pudesse ter mais acesso, a ter uma informação mais clara daquilo que ela precisava, né? De conhecer melhor o que é um plano diretor, né? E se houve também uma capacitação técnica, porque eu acho importante também que os vereadores, eles também sejam melhor orientados, porque o plano diretor é um plano muito complexo, é muito técnico, é muito específico, né? Então você tem que estudar profundamente, é coisa de urbanista mesmo, né? Uma coisa muito profunda. Então, se houve uma capacitação, se houve, além dessa audiência, dos vereadores, para que eles pudessem entender melhor o que se trata o plano diretor, entender melhor os instrumentos urbanísticos que vão ser apresentados na próxima reunião, mas eu acredito que apenas uma reunião, numa audiência pública, não é suficiente para que vocês entendam isso, como que funciona o instrumento urbanístico, qual a sua função, qual a sua importância, né? Então, se houve essa capacitação dos vereadores. Agradeço a presença da senhora. Paula, eu acredito que todas as considerações que você fez, você também participou bem da elaboração do plano, né? E participando das reuniões do CMU e também do comitê, né? Então, as cartilhas para as audiências públicas realmente a gente não foram elaboradas, mas dentro do site São João 2050 também tem bastante conteúdo. E hoje é difícil encontrar aqui dentro do auditório alguém que não tenha um smartphone na mão e que não consiga consultar esse site. Tá? Então, eu acho que o mundo hoje é digital, a gente consegue transmitir informação digitalmente. Sobre a tua fala sobre habitação de interesse social, existe um capítulo, tá? As diretrizes para a revisão do Plano Municipal de Habitação estão no artigo 87. Tá? Eu não sei se você chegou a ler o plano e ler esse artigo, eu peço que você anote esse número de artigo aí que você vai conseguir encontrar. O artigo 87 e 88 trata da revisão do Plano de Habitação de Interesse Social. Então, acho que vai solucionar essas dúvidas suas sobre esse assunto. Que está dentro da lei do plano diretor. Eu só quero que ele me explique melhor. Que está dentro da lei. Dentro da lei. Tá? Você vai conseguir acessar essa lei aqui impressa na casa. Tá. Você vai conseguir no site da Câmara, no site da Prefeitura. Tá? E sobre a sua pergunta da Câmara, o Gerson quer responder. Está desde agosto o plano na casa, os vereadores estão estudando, tirando as dúvidas com as pessoas técnicas responsáveis pela elaboração do plano diretor. Ok? Obrigado. Agradeço a presença do vereador Tite, vereadora Can, ex-vereador Marcos. Agradeço a presença de todos. Algum vereador quer fazer alguma pergunta? Senhores, corpo técnico? Ok. Boa noite a todos. Inclusive, gostaria de me desculpar pelo atraso, mas eu gostaria de saber do plano diretor antigo, como é que foi feito o casamento para a elaboração do plano novo. Se o plano diretor foi utilizado e quais partes foram traçadas, porque
pelo que eu estou estudando, eu senti um pouco de falta do direcionamento do plano diretor antigo no plano diretor novo. O plano diretor antigo foi usado como base para revisão. A gente tem vários capítulos, vários artigos que não foram modificados, principalmente lá na abrangência, na finalidade, com a última pergunta também, a participação que estava aí falando de função social da propriedade urbana. Isso já constava do plano, isso está no Estatuto da Cidade desde 2001. E especificamente, artigos que foram mantidos, eu não consigo cruzar aqui para você agora. Mas, por exemplo, o sistema de mobilidade, como eu te falei, a gente pegou as infraestruturas que já tinham sido executadas e foram retiradas. Então, com certeza, o plano anterior foi cruzado com essa proposta, né? Mas alguns pontos fundamentais do plano anterior vão ser ainda incorporados ao plano novo? Bom, o plano novo, a proposta que foi entregue para a Câmara é essa. Não cabe do Executivo fazer mais revisão, assim, que de vocês. Vocês podem propor emendas. Tá certo. Mais algum vereador? Vereador Rui, por favor. Diante do exposto que foi falado aqui, eu acho que a Casa podia, através da nossa consultoria, o IGAM, ver se o plano realmente está com essas irregularidades. Se tiver essa regularidade, que seja devolvido ao Executivo para fazer uma adequação que venha para cá que venha para cá constitucionalmente. Essa questão da Comissão de Justiça. Vamos encaminhar para a comissão, ela analisa e verifica para a gente. Ok? Mais algum vereador? Mais nada havendo tratado, encerro a presente audiência pública, sejam todos uma boa noite.